Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente nessa jornada de aprendizagem sobre criatividade. Nessa aula eu quero trazer algumas dicas que eu aprendi ao longo da minha jornada e sigo aprendendo. Inclusive, seria muito da hora se você pudesse compartilhar aqui nos comentários desse vídeo alguma dica que você acha útil, relevante também, e a gente ir trocando essa ideia. Se você participou da aula 2, você notou que eu gosto muito desse termo processo criativo. E eu gosto dele justamente porque, interpretando ao pé da letra, metade é processo e metade é criativo. Então sim, existem dicas que podem ser úteis para facilitar o seu processo criativo no dia a dia e que podem te ajudar e fazer você resolver problemas pela criatividade e se enxergar como alguém criativo, inovador. Até porque esse é um dos propósitos dessa sequência de aulas que eu venho gravando. Bom, tendo dito isso, eu quero começar a construir o raciocínio dessa aula a partir de dois fundamentos. Então, o fundamento 1 é processo, o fundamento 2, criativo. Sobre o primeiro fundamento, entenda que existe um processo para que a criatividade flua, seja facilitada, impulsionada, enfim. Ideias não vêm do nada e nem é um privilégio de pessoas especiais. Na realidade, é uma habilidade de quem entende como criar o seu processo para facilitar a manifestação da criatividade, que já é uma habilidade natural do ser humano. Um ponto importante nisso é que cada pessoa individualmente vai ter o seu processo. Então, nem tudo funciona para todos. Cada ser humano tem sua forma de ver o mundo e perceber as coisas. Então, obviamente, cada um tem o seu processo, mas é importante que esse processo ele seja adaptável ao cenário, ao contexto, ao prazo, enfim. Sobre o segundo fundamento, cuidado para não colocar a criatividade dentro de uma caixa. Você também não tem que começar a pensar só em processo. Então não fique nos dois extremos. Se eu puder te recomendar, se joga muito mais para o extremo criativo do que para o lado do processo. Porque pensar em processo leva a gente a um caminho de pensar em logística, que consequentemente remete à lógica, e pensar em lógica muitas vezes impede os saltos que a mente precisa dar para gerar uma ideia única e criativa. Mas aí você me pergunta, beleza, então como que eu consigo saber qual que é o momento que eu tenho que pensar em uma coisa e qual que é o momento que eu tenho que pensar em outra? Ou então, como que eu sei qual que é o ponto de equilíbrio entre processo e criativo? E como que isso pode me ajudar na prática a ser mais criativo no meu dia a dia? E é aqui que eu começo a te dar essa sequência de dicas para que você seja facilitado no teu processo criativo. Vamos lá. Dica 1. No processo criativo, comece entendendo qual jogo você está jogando. Se é o jogo puramente funcional ou criativo. Porque muitas vezes a gente se perde e não consegue entregar uma boa ideia ou cumprir um prazo, se frustra, acha que não é criativo, que não é bom o suficiente, que não conseguiu executar no tempo certo, não conseguiu gerar a melhor ideia, mas a gente precisa discernir justamente isso. Qual é o jogo que eu estou jogando? Qual que é o jogo que eu jogo nesse projeto? É funcional? É criativo? Porque tem muita coisa que só precisa funcionar. E outras precisam ser mais disruptivas de fato. Então você precisa ter a habilidade de discernir qual jogo você está jogando e isso vai te ajudar inclusive a compreender que tanto de criatividade, tempo, energia você vai precisar dedicar naquele projeto. E como que eu posso te ajudar então a discernir isso? No momento que você recebe aquela demanda do seu líder ou que você mesmo gera essa demanda, como que você pode entender se o jogo é funcional ou criativo? Aqui entra a dica número 2. Utilize o método 2PI. Essa foi uma teoria que eu criei para ser um facilitador para tomadas de decisão em processo criativo, porque eu mesmo já me vi em situações em que eu recebia um projeto e às vezes perdia minha cabeça naquilo, sofria, gastava energia, achava que eu não tinha criatividade, quando eu precisava olhar de outra perspectiva. Então o que eu fiz e que me ajuda muito em entender qual é o meu jogo naquele projeto é justamente esse método 2PI, que significa P, prazo, o segundo P, priorização e I, impacto. Então é essa análise que você tem que fazer. Qual que é o prazo desse projeto?
Qual vai ser o impacto real dele? Qual que é a prioridade nisso? É apenas servir? É ser funcional? O sucesso está mais em ser ágil e resolver com velocidade essa dor? E é isso que vai te conduzir a sacar, cara, eu preciso jogar o jogo funcional. Mais importante é o prazo, mais importante é a prioridade, a função. Assim como em outros casos, discernir e falar, não, aqui cabe uma ideia inovadora, disruptiva, criativa, e o processo precisa ser respeitado. O processo criativo precisa ser respeitado. Existe o ócio, existe o bloqueio, existe tudo isso. A questão é, em que momento há ou não margem para cada alternativa? E vale ressaltar, muitas vezes uma ideia que começou no jogo funcional, ela passa a ser muito criativa simplesmente pelo fato de você ter se movimentado e não ter ficado travado esperando a ideia genial para começar algum movimento. E isso tem muito a ver com a nossa próxima dica. Então, dica número 3, comece. Simplesmente comece. Você pode não ser bom em criar, mas pode ser excelente em aprimorar. Não dá para melhorar o nada, mas dá para aprimorar uma ideia ruim. Por isso, simplesmente faça, depois aprimore, mas saia do nada. O pensamento de que você tem que criar algo incrível logo de cara sempre trava o potencial pelo fato da incerteza de como começar ou de começar e retroceder por não ter tido avanços interessantes, com muita velocidade. Mas aí quando você, mesmo não tendo construído algo incrível logo de cara, permanece ali, dá sequência, não larga os bets, a ideia toma vida e vai te dando os caminhos necessários para o aprimoramento. É mais fácil aprimorar uma ideia ruim do que gerar uma ideia do nada. Dica número 4. Essa é uma dica para times, principalmente se você lidera um time e por vezes precisa facilitar processos de ideação, precisa que seu time traga ideia, seja criativo e etc. E pode até se perguntar, como liderar a facilitação de processos criativos na minha equipe? E minha dica aqui é ancorada justamente nessa palavra, facilitação. Facilite o surgimento das ideias. Criação exige um ponto de partida. E o ponto de partida não é como normalmente acontece por aí, que você observa o problema, respira fundo, fica em silêncio enquanto viaja na sua mente, torcendo para que a ideia genial surja. Não, não é assim. Então estimule a manifestação da criatividade. E como que você pode fazer isso na prática? Vamos lá. Crie algumas limitações. E isso vem justamente do entendimento que nenhuma ideia vem do nada. Ou seja, é melhor ter algumas limitações e restrições do que tudo ser uma possibilidade. Porque nesse caso, o excesso acaba sendo um bloqueador. Ou seja, não é tão produtivo você chegar para o seu time e falar, galera, esse é o problema. Preciso de uma ideia. Ponto. Então, se essa não é a forma mais produtiva, como seria a forma mais produtiva então? Para explicar isso, eu queria trazer um exemplo prático de um caso que eu vivenciei e que a limitação foi fundamental para estimular as ideias, e não só isso, mas para trazer praticidade e agilidade na concepção e na realização de um projeto real. E aqui você vai entender também a questão que eu mencionei lá no início, sobre muitas vezes a gente começar o projeto no jogo funcional e ele passar a ser mais criativo do que funcional. Então, como que eu apliquei essa dica? Eu estava facilitando um projeto em que o objetivo era definir a linha editorial de conteúdo para uma marca, e aí eu reuni o meu time e levantei o desafio. Galera, o que a gente vai postar? Pensando em linha editorial para esse cliente, o que a gente vai produzir? Eu preciso de ideias para postar para essa marca. Mas aí é que tá. Chegar para o time e falar, eu preciso de ideias de conteúdo, coloquem aí, é uma forma. A forma menos produtiva. A outra forma que eu considerei mais produtiva foi justamente criar algumas restrições. Restrições práticas, do tipo, time, precisamos gerar ideias de conteúdo para a linha editorial dessa marca. Para isso, eu criei aqui no Miro 4 boards e eu preciso aqui que a gente traga ideias e ideias de conteúdo que sejam ideias de conteúdo de valor, ideias de conteúdos de entretenimento, conteúdos de consciência e conteúdos de quebra de objeção. Ponto. Ali, claramente, eu facilitei o caminho para a ideia surgir, porque cada um já entendia naquele pilar as restrições que estavam postas. Primeiro, cara, eu preciso de ideia de conteúdo. A gente já sabe o que é conteúdo. Eu preciso de ideias de conteúdo, de
valor, entretenimento, tudo mais. Então, quanto mais a gente puder facilitar a geração de ideias, melhor. Então, naquele momento, cada um já entendia que naquele pilar a gente podia então fazer um carrossel mostrando os benefícios do produto X, poderia ter um vídeo com dicas sobre tal coisa, poderia ter uma arte, uma foto, enfim. E ali as ideias ganhavam forma por ter um ponto de partida claro, não tendo que sair do nada, como eu mencionei. Dica número 5. Teoria do risco inovadora. Essa teoria é uma espécie de desdobramento do mercado de ações, porque, bom, se você fizer um investimento arriscado, você vai tratar também de se proteger, combinando aquilo com outros investimentos que sejam mais seguros. Clyde Combs, um psicólogo da Universidade de Michigan, ele sugeriu, através dessa teoria do risco inovadora, que na vida cotidiana as pessoas bem-sucedidas elas fazem a mesma coisa. Elas equilibram os riscos em uma espécie de portfólio. E o que a gente pode aprender com isso? A gente aprende que, primeiro, para ser inovador e criativo, você não precisa assumir riscos extremos. Não necessariamente você precisa assumir riscos extremos. Você não tem que largar tudo e se aventurar naquela ideia sem nenhuma garantia, até porque muito provavelmente você nunca faria isso justamente pelo receio de perder a estabilidade ou pelo medo de arriscar e arriscar tudo e acabar não tendo êxito. E de fato, quando a gente observa, grandes nomes e pessoas bem-sucedidas, a gente nota que isso realmente acontece. Por exemplo, o fundador da Nike. O fundador da Nike ele começou a vender tênis de corrida no porta-malas do carro em 1964. Mas ele continuou trabalhando como contador até 1969. Outro exemplo, a lenda do suspense, Stephen King, trabalhou como professor, zelador e frentista de posto por 7 anos depois de escrever seu primeiro conto. John Legend, vencedor do Grammy, lançou seu primeiro álbum em 2000, mas continuou trabalhando como consultor de investimentos até 2002. Então ele fazia PowerPoint de dia e tocava de noite. Enfim, tem inclusive uma frase do fundador da Polaroid que encaixa muito nesse contexto. Ele diz o seguinte: ninguém pode ser original em determinado campo se não possuir a estabilidade emocional e social que vem de outras áreas que não é aquela em que ele está sendo original. Então assim, eu realmente acredito que se sentir seguro financeiramente em algum setor da nossa vida nos dá a liberdade para a gente ser originais, para a gente ser criativo. E isso eu falo com conhecimento de causa, porque inclusive é uma aplicação que eu trouxe para a minha vida, em que eu tenho as minhas iniciativas, os meus projetos pessoais, mas eu também tenho a segurança financeira em outras questões que me deixam mais estável, até para ter essa capacidade e a possibilidade emocional, financeira, ou o que quer que seja, para arriscar mais, para ser mais original. Dica número 6. Duvide de forma produtiva. E dica de ouro, duvide antes dos seus concorrentes. O modelo T de Henry Ford dominou o mercado de automóveis e ele só dominou o mercado de automóveis porque ele duvidou se realmente a única forma de fazer um carro era demorando todo aquele tempo. E aí ele criou a linha de produção. Mas depois de anos de inovação, pode ser que num dado momento o Henry Ford tenha até parado de duvidar. Não tendo dúvidas que o modelo T era tudo que as pessoas queriam, mas os concorrentes e os consumidores eles começaram a duvidar disso. Pô, será mesmo que a gente só pode ter carros pretos? Mas e se eu lançar um carro colorido? Então, mais uma vez, a dúvida é chave para liberar novas ideias. Einstein duvidou de Newton, Picasso duvidou de Michelangelo, Beethoven duvidou de Mozart, a Uber duvidou do táxi, a SpaceX duvidou da NASA. Por isso, promova a dúvida como um aspecto cultural da sua empresa. Quer construir o futuro? Você quer de fato impactar? Quer construir realmente relevância? Duvide do que você está vendo agora. Questione. A dúvida ela é chave para libertar novas ideias. Tem um exemplo mais radical ainda nesse sentido, que é muito interessante, que eu lembrei que é o exemplo de Richard Feynman, o ganhador, inclusive, de um prêmio Nobel. Ele foi reconhecido pelo seu trabalho em mecânica quântica e também física das partículas. E esse cara, eu vou te dizer, ele não duvidou de qualquer coisa, não. Ele duvidou simplesmente da matemática. Sim, irmão.
O cara duvidou da matemática. No caso, ele duvidava do quanto que a matemática tradicional ela era capaz de descrever o mundo subatômico. E aí ele inventou uma nova matemática que passou inclusive a ser a mais utilizada nesse campo. E é por isso, por conta dessas pessoas que duvidam e questionam, que a gente tem esses avanços e que nós conhecemos o mundo da maneira como ele é hoje. Mas eu queria deixar aqui um questionamento. O que nós vamos ver amanhã? Né? A humanidade, ela aguarda ansiosamente a nossa manifestação. Nós somos os responsáveis por construir esse amanhã, por construir esse futuro. Eu acredito que protagonizar o futuro é a forma mais prática da gente prever o futuro. Então, sermos protagonistas do futuro é de fato o que a gente precisa, não só para nos enxergarmos como alguém criativo, mas também para dar avanço ao mundo. Dica número 7. Use os recursos que você tem hoje. Não fique esperando o dia ideal, a fase de vida ideal, quando você tiver mais dinheiro, quando você tiver mais recurso. Não. É muito mais interessante se um engenheiro construir um foguete com pedras, um pintor pintar com café, um músico montar seu violão com cordas de um varal, do que ter tudo absolutamente oferecido. Uma mente criativa, moderna, não tem como objetivo principal demonstrar uma proficiência técnica de ponta. Ela é muito mais preocupada em resolver problemas reais, né? Em solucionar problemas em quaisquer tipos de cenários com os recursos que existem em suas mãos naquele momento. Dica número 8. Essa não poderia ficar de fora, apesar de ser óbvia e de eu inclusive já ter dito em outras aulas, mas eu quis trazer para cá também. Repertório. Repertório é uma das ferramentas principais na hora de criar algo, por isso que eu não poderia deixar de fora de uma aula sobre dicas para o processo criativo, porque quanto mais você tiver repertório, menos custoso será o seu processo criativo. Lembra da frase do livro Roube como Artista que eu mencionei em alguma aula anterior, não lembro qual? A frase diz o seguinte: você será tão bom quanto as coisas com as quais você se cerca. E aproveitando que a dica é sobre repertório, sobre ter referências, eu vou dar uma dica meio ousada até por aqui. Talvez o melhor ponto de partida seja copiar. Como que a gente aprende a escrever? Você já se deu conta disso? Já parou para pensar? A gente aprende a escrever como? Copiando o alfabeto. Só depois nós desenvolvemos os nossos próprios textos com as nossas próprias palavras. Então, pode ser um excelente ponto de partida a cópia, e me entenda, eu não estou falando aqui para você sair plagiando as outras pessoas, as outras ideias. Não, mas lembre também que isso acaba sendo algo natural de você, porque, como eu falei na aula 2, você tendo o seu repertório, que nada mais é do que fatores, inúmeros fatores, e um deles é a sua bagagem de vida, só você teve a sua vida. Portanto, só você sabe as histórias que você vivenciou, as experiências que você adquiriu, e isso com certeza, no momento em que você estiver copiando, né, tomando para si uma referência, você vai agregar a ela as peculiaridades da sua bagagem de vida, a sua individualidade, a sua autenticidade. Essa é a ideia. Dica número 9. Crie um ambiente seguro e incentivador da criatividade. A criatividade ela precisa florescer em um ambiente criado para ser fértil às novas ideias. Ou seja, faça as pessoas se sentirem seguras para expor suas ideias. Se você poda uma árvore o tempo todo, ela nunca vai crescer e frutificar em todo o seu potencial, porque existe um momento certo de se fazer isso. Então as pessoas elas precisam se sentir seguras para propor, para errar, para falar o que pensam. E como que a gente faz isso na prática, então? Aqui eu vou dar dicas dentro da dica. Vamos lá. 1. Dê voz para todos do time e se mostre genuinamente interessado em ouvir. 2. Cuidado com as suas reações após escutar cada ideia, porque essas reações são os principais fatores que criarão segurança ou insegurança para as pessoas compartilharem o que elas pensam. Porque se alguém do time dá uma ideia e de cara você diz, não é uma boa ideia, não acho que faz sentido, além de reprimir essa pessoa, você gerou ali uma grande barreira para qualquer pessoa do grupo que viria após ela. Então saiba comunicar muito bem o seu feedback, saiba ter uma comunicação assertiva nesse sentido. 3. Exalte as ideias novas e sempre dê o crédito em público. É muito importante isso.
Tem uma dica muito legal que eu percebi, isso foi num curso de liderança, inclusive, que é corrija em particular e reconheça em público. Essa é também uma maneira da gente começar a construir esse ambiente seguro, incentivador, para que as pessoas se sintam à vontade para trazer as ideias. Dica número 10. Se distancie da sua obra. Como? Em que sentido? Por exemplo, quando a gente passa muito tempo criando em cima de uma mesma ideia, ela pode acabar soando estranha e a gente tende a achar que ela tá até uma porcaria. Por exemplo, você já ficou falando a mesma palavra repetidas vezes e notou que em algum momento ela parece perder totalmente o sentido e soar extremamente estranha? Por exemplo, se você fala por 100 vezes a palavra soar, você para e fica soar, 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 soar. Vai chegar um determinado momento em que você vai começar a estranhar completamente essa palavra e ela não vai fazer nenhum sentido. Pois é, com as ideias acontece da mesma forma. Eu acho que a repetição contínua ela tende a fazer isso com a gente. Por isso, quando isso estiver acontecendo, se distancia da sua ideia. Tira um tempo para arejar a sua cabeça. Esse tempo pode ser de um dia, 1 hora, 30 minutos que seja, mas respira. Olha no outro dia, externa essa ideia, esse projeto, apresentando para alguém, pede um feedback. Aí você vai ver que, na verdade, essa ideia faz bastante sentido e é até boa. Ou, pelo menos, no pior dos casos, ela não é tão ruim assim. Ou seja, dê tempo ao tempo, né? Dê tempo ao processo. Curta o processo, aprenda com o processo e seja profundo nele. Extraia o máximo, esteja presente, esteja consciente. Dica 11. Saiba discernir o momento da abundância para o momento da escassez. Por exemplo, aumentar repertório é momento de abundância. Brainstorm é abundância. Tudo é válido, não há restrições e não existe essa de ideia ruim. Existem ideias, ponto. Já o momento de planejamento e execução é importante ir afunilando isso. Então, ideias que serão executadas imediatamente, por exemplo, aqui já pode ser inclusive uma sugestão prática, assim, você abrir um Miro, um Board ou qualquer outra ferramenta e começar a ir selecionando essas ideias, né? Depois do brainstorm, depois da abundância, você começar a separar em diferentes boards ali. Por exemplo, um board de ideias a serem executadas imediatamente, um outro, ideias que ficam em backlog. Comunique para o seu time o porquê elas ficam lá. Nunca porque a ideia é ruim, mas porque ela não é aplicável especificamente naquele cenário, seja por razões logísticas, de tempo, financeira, enfim. Mas aí você vai dando flow para a parada, não vai desvalorizando nenhuma ideia, mas vai objetivando a coisa, afunilando o processo, enfim. Assim você dá agilidade e facilita ele de uma forma que vai ser tanto produtiva quanto eficiente. Dica número 12. Em qualquer tipo de projeto, veja se não vale a pena se enxergar além de um executor, porque quando nos vemos assim, a gente mata o nosso instinto criativo de criticar, parar para criar, de duvidar, de imaginar como nós poderíamos incrementar aquilo estrategicamente, né? Como que a gente pode se destacar naquele projeto? A gente acaba perdendo essa oportunidade justamente de aproveitar aquela chance que foi iniciada na execução, mas que não necessariamente tem que ser apenas executada. Dica número 13. Se desprenda de olhar para o que já existe de inovador por aí com viés de comparação. Isso pode gerar um desânimo ou até uma insegurança. Tem uma frase extremamente famosa, muitos coaches inclusive mencionam ela, e independente de qualquer coisa eu quero trazer ela para essa aula porque eu acho que é extremamente pertinente. Essa frase diz o seguinte: não compare o palco dos outros com os seus bastidores. Hoje, a gente tem grandes personalidades, de fato, quando mencionamos inovação e criatividade. De cara, quem é que a gente já pensa quando fala criatividade e inovação? Pô, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, o que é natural, porque a maioria de cases inspiradores em palestras e festivais são os deles. Mas o quão distante isso é do nosso dia a dia, da nossa empresa, quão distante isso é do nosso cliente e da nossa realidade.
E aí a gente acaba sempre associando a inovação a esses caras e naturalmente olhamos para nós com uma certa descrença. E às vezes a gente até pensa, putz, isso não é para mim. Realmente eu não acho que posso conseguir colocar minha empresa num patamar de uma Amazon, de uma Tesla. Mas entenda, não é isso que vai te validar como alguém criativo ou inovador. Nem todos nós vamos fundar empresas bilionárias, revolucionar o nosso setor de atuação, criar uma plataforma disruptiva, mas todos nós temos ideias para aprimorar o nosso ambiente de trabalho, para otimizar os processos que participamos aí no nosso dia a dia, como por exemplo esse vídeo que está aparecendo agora na tela. Esse vídeo é a comprovação irrefutável de que a inovação e a criatividade muitas vezes ela é menos sobre pintar uma tela ou compor uma música e muitas vezes ela é mais sobre você aproveitar as oportunidades que você está perdendo hoje. Então, cara, processo criativo é isso. É essa loucura imprevisível em uns momentos, previsível em outros, espontâneo em algumas horas, provocado intencionalmente em outras horas. É momento que é inspiração, é momento que é transpiração, mas uma coisa é certa. Sempre é muito especial, porque é o que diferencia o ser humano dos outros seres. É a criatividade que caracteriza a nossa espécie. O meu processo criativo mesmo, putz, é essa parada louca. Existe uma parte de inspiração, música, viagens mentais, imaginação, sensações, troca de ideias, e existe uma parte transpiração, que aí é um mão na massa, pesquisas, referências, combinação, testes. Isso, claro, entre pausas, desespero, sentimento de incapacidade, é realmente muito louco. Você se sente vivo. Tem também os sentimentos ali antes, durante e depois também, né? Antes a gente fica, e isso eu falo por mim, emocionado e acha que vai dominar o mundo, acha que a ideia é genial, que vai dar super certo. E aí durante, né, já começa a ver que, pô, não é bem assim. E aí começa a ficar um pouco desesperado, desanimado, não acha que vai rolar, fica sob uma pressão ferrada, uma tensão, se acha pequeno, se julga incapaz. E aí depois, né, justamente ter passado tudo isso, todo esse trovejo, se sente orgulhoso. Fica olhando, né, a parada que foi criada ali por você várias e várias vezes, se acha gigante, se sente fortalecido, melhora a tua autoestima, se sente muito bem, pensa em todo o processo, né, com o sentimento de, cara, independente do que aconteceu, independente das dores, lamúrias, lamentações, valeu a pena, valeu muito a pena. E isso te faz se sentir vivo, te faz se sentir realmente num lugar especial. Pelo menos eu me sinto assim. E é muito doido criar. Realmente eu sou apaixonado por esse assunto e principalmente por essa habilidade. Então, para fechar de vez essa sequência de dicas, eu queria dar uma última dica, uma dica bônus. Essa dica é o seguinte: tudo de criativo que existe, existe para servir. Então, eu queria trazer aqui uma provocação para você, mas não só para você, eu estendo isso para mim também, ou melhor, começando por mim, eu queria te motivar a algo, que é o seguinte: vamos pensar mais em como podemos servir o outro, porque eu acredito que muita coisa muda quando a gente tem a consciência de que nós estamos aqui nessa terra para servir. Isso porque o que faz de nós inovadores e criativos é o tanto que nós melhoramos e facilitamos a vida do outro. Pensa na sua vida hoje. Não está muito mais fácil pedir uma comida, pagar uma conta, se deslocar de um lugar para o outro? Pois é, isso é inovação. Isso é criatividade. Por isso que é incrível trabalhar com ela. Porque para sermos inovadores, para sermos criativos, antes precisamos ser sensíveis, empáticos e, acima de tudo, precisamos ser humanos. Para mim, é realmente uma honra construir esse mundo melhor. Vamos juntos nessa, com o propósito certo e muito trabalho para continuar dando progresso e modelando o futuro. Muito obrigado por você que acompanhou essa sequência de aulas. Espero realmente que isso tenha te ajudado e também espero que a gente possa se ver em breve. Tamo junto e até a próxima.